Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. Bom, não tivemos vídeo ontem, né, aqui no canal Machão da Gama, então a gente vai dar uma resumida também no que aconteceu ontem. O Vasco já conhece o seu adversário, né, na Copa do Brasil, na primeira fase, e o possível adversário na segunda fase também. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre o presidente Pedrinho, que ontem deu uma entrevista, né, logo após o sorteio da Copa do Brasil, falou sobre reforços, disse que deve chegar 2 ou 3 atacantes até o fim da janela, né? Esse mês ainda, a janela termina no dia 28 de fevereiro. A gente vai falar sobre Benjamin Garré, que está sendo especulado no Vasco. Também vamos falar sobre Verratti, que teve seu contrato renovado. Coutinho, que está fora do jogo contra o Sampaio Corrêa. Enfim, tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começa esse vídeo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, tem o link aqui na descrição desse vídeo e tem as informações aparecendo na sua tela. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, beleza? A Mais Ágil agiliza tudo para você, com muito cuidado, muita atenção. Então, para entrar em contato, o link está aqui na descrição desse vídeo. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando de Copa do Brasil, né? Ontem tivemos o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil e também da segunda fase, né? Das duas primeiras fases da Copa do Brasil. Lembrando que agora o regulamento mudou, né? Antigamente, nessa primeira fase, o visitante, que é quem está melhor ranqueado, né, jogava pelo empate. O empate era o suficiente para se classificar. Agora isso não existe mais, né? O empate leva o jogo para os pênaltis. Então, o melhor ranqueado, que na teoria é o time mais forte, tem a obrigação de vencer, né, nessa primeira fase. E o União Rondonópolis do Mato Grosso será o adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. Ficou definido ontem no sorteio que o União Rondonópolis encara o Vasco, né? E quem passar do confronto entre Vasco e União Rondonópolis, se o Vasco passar, né, do União Rondonópolis, o Vasco vai enfrentar ou o Barcelona de Roraima ou o Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. E o vencedor de Barcelona de Roraima e Nova Iguaçu joga a segunda fase em casa. Aliás, perdão, é Barcelona de Rondônia, tá? Barcelona de Rondônia e Nova Iguaçu. O vencedor desse confronto joga a segunda partida em casa. Então o Vasco vai jogar a primeira fase como visitante e a segunda fase também como visitante. É isso, né? Definido aí, de toda forma, jogando dentro ou fora de casa. Nesse caso vai ser fora de casa. O Vasco tem a obrigação de classificar contra essas equipes, né? Acho que talvez, eu ia até dizer contra o Nova Iguaçu poderia ser um jogo complicado, mas o Nova Iguaçu também não é aquele mesmo Nova Iguaçu do ano passado, né? Tá bem mais fraco o Nova Iguaçu nessa temporada. Mas é isso, né? Vamos acompanhando aqui. E ainda não tem a data definida, né, dessa partida entre Vasco e União Rondonópolis, mas com certeza vai acontecer ainda nesse mês de fevereiro. Bom, também nessa cerimônia, né, de sorteio da Copa do Brasil, logo após terminar, o presidente Pedrinho deu uma entrevista aos jornalistas, né? E o Pedrinho disse que o Vasco vai contratar 2 ou 3 atacantes até o fechamento dessa janela de transferências. Pedrinho também se defendeu, dizendo ali que, rebatendo as críticas, né, porque foi muito criticado, inclusive aqui por este canal, por esse apresentador que vos fala, né, critiquei bastante a lentidão da direção do Vasco nos casos Brian Rodrigues e Bruma, a lentidão do Vasco nas contratações, o fato do Vasco não ter ido até Portugal para poder fechar com o Bruma. E o presidente Pedrinho, inclusive, reclamou, né, das críticas que vem acontecendo ao time e também à diretoria sobre a participação do Vasco no Campeonato Carioca. Ele colocou a responsabilidade ali no calendário da CBF para 2025
e disse também que a direção do Vasco, né, vai contratar 2 ou 3 atacantes até o fechamento da janela, que vai acontecer no dia 28 de fevereiro. Mais tarde, na segunda edição aqui do nosso Giro de Notícias, vou até colocar as falas, né, do Pedrinho, o próprio Pedrinho falando, mas alguns pontos, né, do discurso do Pedrinho se defendendo assim, me incomoda bastante, principalmente quando ele age naquela situação de que é todo mundo contra ele, de quem está criticando é porque tem alguma coisa pessoal contra ele. Isso não existe, né? As críticas são apenas em cima do trabalho, né, da direção do Vasco no futebol, que vem deixando muito a desejar nessa temporada de 2025, principalmente em relação a contratações, né? Até agora, nada de atacante, enfim, o trabalho do Marcelo Santana muito questionado, mas o presidente também tem o direito lá de dar as suas argumentações. Mas eu volto a repetir que, na minha visão, um trabalho muito lento ainda para 2025 e vai deixando, né, o torcedor e a gente preocupado também para o restante da temporada. Bom, vamos de notícia boa aqui então. Vamos de notícia boa, que foi a renovação do Verratti, né? A gente já tinha até informado aqui no canal que o Verratti estava tudo certo para assinar o seu contrato, o novo vínculo com aumento salarial, e o Vasco registrou no início da tarde de ontem, sexta-feira, o novo contrato do atacante Pablo Verratti no bid da CBF. Então o novo contrato dele já está no bid. As partes chegaram a um acordo para um aumento salarial e agora o contrato do Verratti é até o final de 2026. Ainda em janeiro, o Globoesporte.com informou que o Vasco e o jogador haviam encaminhado ali o acordo, né? E com o novo contrato, o Verratti deve receber ali na casa dos 760 mil de salário, tendo um aumento considerado ali em relação ao contrato anterior, né? Que era um bom contrato também, mas não era do nível dos atacantes que o futebol brasileiro está pagando, né? Ele ainda pode ter um aumento, dependendo ali de bônus, caso seja artilheiro, ou o Vasco conquiste algum título importante, mas está definido aí o novo contrato, né, de Verratti no bid da CBF. Bom, e falando ainda sobre atacante, o Vasco tem interesse em Benjamin Garré, atacante de 24 anos de idade, que atua lá no futebol russo, né? O jogador está no Krylia Sovetov Samara, da Rússia. Nome difícil de falar, né? O time que está aí, o Benjamin Garré. É um interesse antigo até do Vasco, né? O Vasco já vem monitorando esse jogador há algum tempo e o companheiro de detetives vascaínos confirmou, inclusive, com o empresário, né, do Benjamin Garré, que o Vasco realmente procurou para saber a situação do jogador. Ele é argentino e atua como ponta esquerda, posição que o Vasco está procurando, né? Tentou o Brian, tentou o Bruma e agora está tentando o Benjamin Garré. Tem 24 anos de idade, passagem por toda a base da seleção argentina, né? Sub-15, sub-17, sub-20, jogou em todas essas seleções de base, né, da Argentina. E no futebol argentino ele jogou no Huracan e no Racing antes de se transferir para o futebol da Rússia. Ele que tem passagem também pela base do Manchester City, né? Jogador também tem passagem aí pelo Manchester City e o Vasco negocia agora essa contratação. A gente vai ficar de olho, tendo atualização. A gente traz aqui, para encerrar esse vídeo, Felipe Coutinho tá fora, tá? Do jogo de segunda-feira. Felipe Coutinho não vai viajar para o jogo contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. O Vasco informou que Coutinho foi diagnosticado com um edema no músculo adutor da coxa esquerda e por isso será preservado dessa partida. É isso, tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.